Na prática, quando eu defino um público, o próprio LinkedIn me dá o meu universo amostral, meu tamanho de amostra de público para que eu possa imprimir meus anúncios. Esse público que eu mostrei para vocês aqui, ele é exatamente essa projeção que o LinkedIn está me mostrando aqui. Então, eu sei que, para eu atingir esses decisores nesses setores de empresa, eu tenho 38 mil pessoas dentro do LinkedIn. Com isso, eu sei mais ou menos quanto que eu vou pagar por impressão, né? Quanto que eu vou pagar por envio do meu anúncio, quanto que eu vou ter mais ou menos uma ideia de custo por lead, né? E isso você só vai ter quando você tiver experiência nisso, né? Você tiver vários cases que te mostram mais ou menos essa relação de tamanho de público com conversão, mas isso já dá para ter uma ideia boa de quanto você vai pagar no lead, e isso te dá outras informações muito ricas. Por exemplo, aqui no detalhamento do segmento, a gente está mostrando aqui, ó, o interesse desse público aqui. Então, pense o seguinte, cara, eu defini exatamente quem que é meu cargo, quem que são os setores da minha empresa, qual que é o tamanho da empresa, e aqui eu consigo entender quais são os interesses desses caras. Eu posso pegar esse tipo de informação aqui e jogar em uma outra plataforma, tipo Meta, por exemplo, e transformar isso em interesse lá dentro. Então, se eu estou no momento de escala, o próprio LinkedIn me ajuda a escalar em outras plataformas, porque ele me dá esse tipo de interesse para que eu possa trabalhar com plataformas que trabalham diretamente com interesse. Além disso, ele me mostra também em termos de função. Quais são a função desses caras dentro das empresas? E olha que legal, 89% deles é de desenvolvimento de negócio, 11% empreendedorismo, aí tem mais os quebradinhos de operação, financeiro e TI. Então, os caras são muito relacionados a negócio, né? Então, isso facilita para a forma como você vai trazer a tua cópia. E, cara, o que é muito legal dentro do LinkedIn também? Pensa o seguinte, quando você vai fazer uma campanha de marketing, né, você vai gerar teus leads, como que você vai saber se esses leads são qualificados para seguir no processo comercial? Invariavelmente, você vai gerar esses teus leads, vai mandar ele para o teu SDR vai ligar, vai mandar um WhatsApp, vai mandar um e-mail, e aí ele vai coletar o feedback desses caras para entender se ele realmente tem o perfil que ele colocou no formulário que tinha, se ele realmente tem interesse em comprar alguma coisa, se ele só estava buscando outra coisa, só era um curioso. Quando eu estou falando do LinkedIn, às vezes, eu não preciso dessa validação do SDR, especialmente quando eu estou falando de um evento. Então, pensa que eu vou fazer um lançamento, tá? Quando eu estou fazendo um lançamento, eu capto uma porrada de lead. Captei esses leads e, para eu entender a qualificação desses caras, normalmente eu preciso rodar um formulário para eles para entender quem são eles, o que, que eles fazem, que tipo de dor eles têm. Quando eu faço isso, eu já tenho uma quebra, né? Então, eu gerei 1.000 leads e 200 leads responderam o formulário. Então, eu só vou entender ali de uma amostra de 1.000, só 200 responderam. Então, eu vou ter essa resposta de 200, provavelmente eu vou extrapolar isso para os 1.000, mas eu tenho que rodar esse formulário, tem um passo a mais para entender quem esses caras são. No LinkedIn, eu consigo entender para quem que a minha campanha está aparecendo, qual é a porcentagem dos leads relacionados a cada cargo. Então, aqui, ó, tem uma campanha que eu vou mostrar depois na prática para vocês também, mas olha o intervalo de tempo, de 1º de 10 a 2/10. A gente estava fazendo um evento, onde aqui era um case B2C, tá? Eu tinha comentado com vocês que o LinkedIn funciona para B2C também, desde que a gente tenha características profissionais importantes, que também a gente já conversa sobre isso. Mas para quem que a minha campanha apareceu? Cara, majoritariamente para sócio proprietário, fundador, CEO e cofundador. O que isso aqui me diz na prática? Cara, a minha campanha está aparecendo para um público que faz sentido. Eu não preciso rodar um formulário para otimizar a minha campanha. Então, olha a agilidade que isso me dá quando eu preciso entender o perfil do meu lead que eu estou captando. Eu capto o lead e já sei, através dos dados demográficos do LinkedIn, quem eles são, o que eles fazem. Então, eu tenho mais agilidade na hora de otimizar e eu tenho facilidade de escalar. Então, se vocês verem aqui, o resultado que a gente teve de 1º/10 a 12/10, a gente teve 1.120 leads a 3,55, 72 leads a 4 e 36 a 6,71. Isso aqui são 3 campanhas diferentes. E por que eu aceitei pagar mais caro nessas outras duas? Porque eu precisava, uma informação importante para mim é que esses caras, né, que são sócios, proprietários, eles tivessem um setor específico, que no caso era alimentos e bebidas, porque eu tinha um fit muito grande com o meu produto. E aí eu aceitei pagar um pouquinho mais caro neles. Então, cara, você decide o que você quer fazer a partir do público que você tem. Então, a decisão, ela fica muito mais na sua mão do que propriamente no algoritmo do Google, do Facebook, enfim, da plataforma, né? Então, você tem mais facilidade para entender a qualificação desses caras, mas eu mostro para vocês na prática como que a gente vê aqui também.